Olá, no ar o Repórter Justiça, confira os destaques desta edição. Direitos do consumidor. Processos contra operadoras de telefonia já são milhares no Tocantins. Entenda direito, você sabe quais bens podem ser penhorados pela Justiça? Pesquisa pública. Que ações devem ser priorizadas em 2019 pelo Judiciário Nacional? Queremos saber a sua opinião. E no quadro Por Dentro do Judiciário, nós vamos explicar a diferença entre sentença, acórdão e decisão. Tudo isso a partir de agora, no Repórter Justiça. Já imaginou viver hoje em dia sem telefone? É complicado, né? Mas o que fazer quando você é surpreendido por falhas na prestação de serviço por parte das empresas de telefonia? Situações que ferem o direito do consumidor são cada vez mais comuns e, por isso, milhares de pessoas acabam recorrendo ao judiciário no Tocantins. Veja só. Você contrata os serviços de uma empresa de telefonia e quando chega a conta, a surpresa. O valor é superior ao contratado ou estão cobrando por serviços que você nem utilizou. O empresário Douglas Queiroz estava em viagem com a família quando recebeu o comunicado de uma multa inexistente e teve o serviço cortado. Então, nós tínhamos um plano residencial que também foi feito um agrupamento com a linha móvel da minha esposa. Em uma viagem, nós fomos comunicados que estava sendo aplicada uma multa por quebra de contrato, que na realidade nunca aconteceu. E a gente tentou por quase um ano resolver isso de forma pacífica, sendo que eles, além de aplicarem essa multa por quebra de contrato, ainda fizeram o cancelamento dessa linha móvel que minha esposa utilizava para trabalhar. E depois dessas inúmeras tentativas, nós desistimos de tentar um acordo pacífico e aplicamos uma medida judicial, que na realidade, através do juizado de pequenas causas, após 6 meses a gente conseguiu ter êxito, de resolver o problema. Assim como Douglas, milhares de pessoas estão procurando o Poder Judiciário para resolver problemas com operadoras de telefonia. Dados do Ministério da Justiça, apresentados em março deste ano, referentes a 2017, apontam que o setor de telecomunicações lidera o ranking de reclamações no Brasil. No portal consumidor.gov.br, 43% dos registros de reclamação são contra operadoras de telecomunicação. Os dados mostram que 39% das reclamações estão relacionadas a cobranças indevidas e 16% a divergências entre contratos e ofertas. Para cada problema, a operadora está sujeita a uma punição. Então, nesses casos de inclusão indevida ou manutenção indevida em cadastro de inadimplente, o consumidor ele quer o quê? Que retire o nome dele do Serasa e ainda geralmente vem acumulado com pedido de danos morais. Ligações realizadas, não realizadas, ele pede a devolução desse dinheiro que está sendo cobrado via de regra em dobro. Então depende do pedido do consumidor, ele vai ter um provimento jurisdicional de acordo com o que foi pedido. No Tocantins, mais de 2.000 ações estão em tramitação no Judiciário envolvendo empresas de telefonia. O consumidor, sempre que ele se sentir lesado de alguma forma, seja por uma má prestação desse serviço de telefonia ou por ele receber alguma conta de valores que ele entenda indevido, ele pode socorrer sim do Poder Judiciário. Você sabia que é possível penhorar os bens de uma pessoa como pagamento de dívidas sentenciadas pela Justiça? Somente no ano passado, o Banco Central recebeu quase 4 milhões de pedidos de bloqueios judiciais. No quadro Entenda Direito de hoje, você fica sabendo quais bens podem ser penhorados pela Justiça. Para garantir o pagamento de uma dívida sentenciada pela Justiça, muitas vezes o bloqueio de bens do réu pode ser a melhor alternativa para cumprimento da decisão. São considerados alvos da penhora eletrônica, valores em conta corrente ou poupança, recursos disponíveis em cooperativa de crédito e valores aplicados em título de renda fixa, público e privado. O bloqueio é feito por meio do Bacenjude, uma ferramenta virtual operada pelo Banco Central que conecta o judiciário ao setor financeiro.
Os bens penhorados são utilizados para reaver valores devidos em diversas situações, como questões fiscais, trabalhistas ou contratuais. Veja a seguir, o Judiciário está estabelecendo as metas para 2019 e quer saber a sua opinião sobre as ações prioritárias. E ainda, você sabe a diferença entre sentença, acórdão e decisão? Nós vamos te explicar daqui a pouco no quadro Por Dentro do Judiciário. Logo, logo, depois do intervalo. Sai daí. No Tocantins, muitas decisões judiciais beneficiam comunidades inteiras. É a justiça presente na vida das pessoas. Varas especializadas atuam no combate à violência doméstica, na proteção à infância e à juventude e para julgar crimes contra o patrimônio público, além de juizados especiais para atender causas de até 40 salários mínimos, sempre priorizando a conciliação. Quem precisa tem a resposta efetiva do Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online, feita por pessoas. O Poder Judiciário do Tocantins quer saber a sua opinião sobre as ações que deverão ser priorizadas em 2019 pelo Judiciário Nacional. Veja só como participar. A pesquisa pública está disponível no site do Tribunal de Justiça. Basta clicar no banner e acessar o link. As perguntas tratam das prioridades para o próximo ano e as respostas vão contribuir para melhorar a prestação jurisdicional em todo o país. Em 2019, a Justiça Nacional estará focada no macro desafio aprimoramento da justiça criminal e quem participar da pesquisa poderá opinar sobre temas como videoconferência para audiência de presos, depoimento especial da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência e ainda a respeito do processo judicial eletrônico. A participação na pesquisa é muito importante, pois permite que toda a sociedade possa contribuir na definição das estratégias do Poder Judiciário para a melhoria da prestação jurisdicional, através da manifestação de sua opinião no processo de formulação das metas nacionais para o ano de 2019. O questionário é destinado aos cidadãos e aos membros do sistema de justiça. O prazo termina em 1º de agosto. Bacana, não deixe de acessar o site do Tribunal de Justiça, que é esse aí que você está vendo na sua tela, e dar a sua opinião. Participe. Por Dentro do Judiciário, hoje a gente responde a pergunta da estudante Letícia Ferreira. Confira só. Meu nome é Letícia e eu queria saber a diferença entre sentença, acórdão e decisão. Letícia, vou começar pela última. Decisões são todas aquelas que são tomadas antes da sentença, ou seja, no decorrer do processo. Você tem uma negativação indevida e vai pedir a exclusão do seu nome dos órgãos de defesa e proteção ao crédito. Se você for aguardar o final desse processo, o teu prejuízo pode ser enorme. Então, há situações que ela é pedida e analisada, conforme a documentação deferida ou não. Isso é uma decisão. Ela não põe termo ao processo. Seguindo o desenrolar natural de qualquer processo, você faz a instrução e chega à fase da sentença, após a produção das provas e as alegações finais. Quando o juiz dá esse provimento jurisdicional, ele entrega essa peça chamada sentença. Nessa sentença, ele analisa o mérito ou não. Em regra, se chega até o fim, é que o processo já foi saneado e ele vai analisar o pedido em si. Esse é o ato da sentença. Em tese, ele põe fim ao processo. O acórdão só vai existir, nesse caso, através de recurso. Ou seja, acórdão é aquele que é proferido pela Câmara ou pela turma no qual esse recurso foi julgado. Ou nas ações originárias, aquelas que já nascem no Tribunal de Justiça. Então, em regra, o acórdão é proferido pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, a sentença pelo juiz de 1º grau. E a decisão pode ser proferida tanto pelo juiz em 1º grau ou monocraticamente pelo desembargador em 2º grau. Muito bem, esclarecido agora. Envie também a sua dúvida para a gente, basta entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3218-4437. Participe. Bom, eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, acesse o canal do TJ no YouTube. Mais notícias do Judiciário também pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar, a gente se fala na próxima.